Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel Fidalgo, sou de Física e vou estar aí com vocês, turma do primeiro ano, gravando aí a resolução desses exercícios para mais uma semana de aula nossa. Esses exercícios são do nosso capítulo referente a movimento vertical no vácuo, ok? E eu estou usando como base a folhinha que já foi enviada aí para vocês, com 5 questões. Então vamos lá, partindo para a primeira questão. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros em um local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor padrão, o valor médio, né, da gravidade da Terra. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade. É uma questão discursiva, então vamos ter que abrir o nosso cálculo aqui para a gente saber com que valor esse corpo atinge o solo. Aqui eu fiz um desenho como se fosse uma pequena esfera caindo dessa altura de 20 metros. Certo? E a gente sabe que está sob a ação de uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, nosso valor padrão. E quando a gente está falando de um movimento vertical no vácuo, seja ele de queda livre, que é um movimento vertical para baixo, ou um lançamento vertical para cima, a gente está falando de um movimento uniformemente variado. Por quê? Ele está sujeito a uma aceleração, que no caso é a aceleração da gravidade, porém, essa aceleração é constante. Sempre que a gente tem uma aceleração constante, a gente considera esse movimento como uniformemente variado. Ok? Então, as funções horárias do movimento uniformemente variado, que é a função horária do espaço, função horária da velocidade, e a gente também usa como referência a equação de Torricelli, são válidas para esse tipo de exemplo também. Só que onde eu tenho aceleração, o azinho lá da fórmula, vai ficar um g, que é referente à aceleração da gravidade. Ok? E um outro fator importante, nas fórmulas, quando eu tiver o termo da aceleração, se o movimento for para cima, eu vou colocar um sinalzinho de menos. Por quê? Porque ele está indo, o lançamento está indo contra a aceleração da gravidade. Lembra que a gravidade faz os objetos caírem, eles vão em sentido ao centro da Terra. Então, se eu estou jogando um objeto para cima, o que acontece? Ele está indo contra a gravidade, então eu tenho que colocar um sinalzinho de menos na minha fórmula, ok? Mas isso aqui no exemplo a gente já consegue enxergar melhor isso. Então, nessa primeira questão, está pedindo só a velocidade com que o objeto atinge o solo. Eu tenho uma altura de 20 metros e a aceleração da gravidade. Lembra lá do movimento uniformemente variado? Que quando eu não tenho tempo, eu posso usar a equação de Torricelli? Vê se isso aqui não é semelhante. Eu tenho uma aceleração constante e em nenhum momento mencionou a grandeza tempo. Então, eu posso tentar trabalhar utilizando a equação de Torricelli, ok? Que seria v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Olha só como foram as mudanças dos termos. G, antigamente, na nossa fórmula, era o A, movimento uniformemente variado. Agora, por ser o movimento vertical, eu utilizo um g da gravidade. E onde era meu ΔS, que era o deslocamento lá no movimento uniformemente variado, eu agora chamo uma altura. Com um único sentido, agora o objeto está caindo ou subindo, então é vertical, então eu considero altura, ok? Esse objeto está caindo, então ele está a favor da gravidade. Então eu mantenho um sinal de mais aqui na fórmula, tá? Falou também o seguinte, que ele é abandonado. O que significa abandonar um corpo? Você não lançou ele estava parado e você soltou. Então, sempre que mencionar que ele é abandonado, a nossa velocidade inicial é 0. Ok? Na situação que ele for lançado, ele vai ter uma velocidade inicial. Então, aqui vamos ter o seguinte. A velocidade que ele atinge o solo é quem eu quero descobrir. A inicial, nós já sabemos que é 0. Mais 2 vezes 10 da aceleração da gravidade, vezes 20 da altura que ele cai. V ao quadrado igual 0 ao quadrado, vai ser 0 mesmo. 2 vezes 10 vezes 20 dá 400. Então, V vai ser a raiz de 400, certo? O V está ao quadrado, então eu tiro a raiz do outro número. E como resposta eu tenho 20 metros por segundo. Ok?
Então essa é a velocidade que, se o corpo for abandonado, quando ele cai, ele vai atingir o solo com velocidade de 20 metros por segundo, considerando essa altura de 20 metros. Perfeito? Vamos lá. Partindo para a segunda questão, a questão objetiva, que fala aí sobre alguns conceitos do movimento vertical no vácuo. Está dizendo aí de uma propaganda de televisão em que o rapaz solta um pacote de biscoito quando ele está no alto, e esse pacote de biscoito está caindo, e ele se atira para tentar alcançar e pegar o biscoito. Tá? E aí pergunta-se o seguinte: em ambos os casos, a queda é livre. As velocidades iniciais são nulas, ou seja, como se fosse abandonado, que nem a gente falou na questão 1. A altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, que atualmente é considerado o pai da física moderna, um italiano físico astrônomo, a situação física desse comercial seria interpretada como? Vamos olhar as alternativas. Letra A, impossível, porque a altura da queda não era tão grande o suficiente. Vamos pensar no seguinte: quando Galileu propôs o movimento vertical dos objetos, a primeira situação considerada foi o vácuo, ou seja, desprezando qualquer resistência do ar. E desprezando a resistência do ar, objetos caem ao mesmo tempo. Eu posso soltar, por exemplo, uma pena e uma bola de boliche. No vácuo, eles vão cair com a mesma velocidade, porque não estou considerando nenhum efeito do ar. E é o ar, no caso, que faria a bola de boliche cair primeiro. Então, no vácuo, eles estão obedecendo somente à aceleração da gravidade. Então, só por essa ideia eu já sei, se eu soltar o pacote de biscoito e depois o rapaz soltar, se eles caem com a mesma velocidade, o rapaz não vai conseguir atingir o pacote de biscoito. Então, eu já sei que vai ser uma situação impossível. Mas vamos olhar aí melhor as alternativas. Então, na letra A fala da altura da queda não era grande o suficiente. Não, isso aqui está fora de cogitação, porque a altura da queda não faria referência nesse caso, porque o biscoito foi primeiro e o rapaz foi depois. B, possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. Estamos desprezando a resistência do ar, então isso aqui não vai ser possível, não vai ser considerado, ok? Então, B também não nos interessa. Na C, possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende da sua forma. Não considerando resistência do ar, os objetos, independentes da forma e da massa, eles caem com a mesma velocidade, ok? Então, negativo. D, impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Opa, já pode ser isso aí. Porque a gente sabe que não vai ser possível o rapaz atingir o biscoito, porque o biscoito caiu primeiro, e a aceleração da gravidade não depende da massa. O corpo pode ter qualquer massa, a aceleração da gravidade na Terra vai ser sempre a mesma. E estamos desprezando a resistência do ar, então a D já está mais plausível. Mas vamos ver impossível, porque o tempo de queda de cada corpo depende da sua forma. Novamente, desprezando a resistência do ar, eles vão cair juntos, independente da forma e da massa. Então a E também está eliminada, e nós temos aí a nossa letra D como resposta. Feito? Bom, partindo agora para o número 3. O que acontece? Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B vamos lá, calculando isso aqui. Nesse caso, do ponto A para o ponto B, o objeto, no ponto A ele já tem uma velocidade, então não posso dizer que ele foi abandonado. Ele realmente estava sendo lançado para baixo. Então, nessa situação, também é válido usar a equação de Torricelli. Por quê? Não me foi mencionado nada sobre tempo. Eu tenho a velocidade inicial dele, tenho a velocidade final. Sei a aceleração da gravidade e eu quero descobrir a altura entre eles. O quanto um corpo vai percorrer do ponto A até o ponto B. Você pode chamar de altura ou ΔH, seria a variação da altura, daria no mesmo, tá? Então, ainda usando Torricelli, temos que, voltando aqui em cima, velocidade final, no caso é a velocidade B.
Então vamos ter VB ao quadrado igual velocidade inicial. Como ele não foi abandonado, eu vou considerar lá no ponto A, que é onde começou o movimento. VA ao quadrado. Ele está caindo, então está a favor da gravidade. Mantenho o sinal de mais. 2 vezes a gravidade vezes a altura entre o corpo A e B, nesse caso. Então, nós teremos VB 50 ao quadrado igual VA 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes H, que é o que eu vou querer descobrir. Feito? 50 ao quadrado, isso me dá 2.500. 100 ao quadrado, isso é 100. 2 vezes 10, 20. E o H aqui no final. Bom, agora, resolvendo nossa equação aqui. Passando 100 para o outro lado, ficaria 2.500 menos 100, 2.400. Ó, resolvendo direto. Igual a 20H. Então, passei o 20 para cá dividindo, e aí, como resposta, já teria direto o valor de H, que seria H igual 2.400 dividido por 20. Posso cortar os zeros nesse caso, ficaria 240 sobre 2 e me daria a resposta 120 metros. Ou seja, temos aí letra D. Ok? Essa seria a distância que ele ia percorrer do ponto A até o ponto B. Partindo agora para a questão 4. Ela me dá 5 alternativas e pede para eu somar o resultado das alternativas verdadeiras. Então, vamos analisar cada um. Quanto ao movimento de um corpo lançado verticalmente para cima? Olha, já mudei a minha ideia. Vai ser lançado verticalmente para cima. Então, ele está indo contra a aceleração da gravidade. Voltando. E submetido somente à ação da gravidade, considere as afirmativas. Olha só, outro trecho importante. Submetido somente à ação da gravidade. Ou seja, de novo eu estou desprezando a resistência do ar. É o que vai acontecer basicamente em todos os exercícios. Ok? Então, nessa sentença 1, temos a velocidade do corpo no ponto de altura máxima é 0, instantaneamente. O que acontece? Se eu jogo um objeto para o alto, ele vai subir, parar e descer. Então, sempre que ele atinge a altura máxima, nesse ponto, aqui até na questão 5 eu tenho um desenho parecido, na altura máxima a velocidade ele é 0, porque ele chegou no máximo, parou e vai voltar a descer. E instantaneamente por quê? Porque é só nesse ponto. Chegou na altura máxima, parou, desceu de novo. Então a velocidade instantânea, é só no ponto da altura máxima. Ok? Então essa número 1 está correta. A 2. A velocidade do corpo é constante em todo o percurso. Não. Enquanto eu jogo meu objeto para cima, como ele está indo contra a aceleração da gravidade, o que acontece? Ele sobe, diminuindo a velocidade, chega no ponto máximo e depois aumenta a velocidade durante a queda. Então ela não é constante. Ok? Então essa aqui, falsa. Na sentença 4, o tempo necessário para a subida é igual ao tempo de descida, sempre que o corpo é lançado de um ponto e retorna ao mesmo ponto. Então, estava com a minha caneta aqui, ela subiu, desceu, voltou para o mesmo ponto. Então, o tempo necessário para subir é o mesmo necessário para descer. Lembra que eu estou desprezando qualquer resistência do ar, ok? Então, essa sentença também é verdadeira. Na 8. A aceleração do corpo é maior na descida do que na subida. A aceleração que ele está submetido é a aceleração da gravidade do planeta Terra. E esse valor não vai ser alterado, ele pode estar subindo ou descendo. A aceleração é constante nesse caso. Então, essa 8 está errada. A 16. Para um dado ponto na trajetória, a velocidade tem os mesmos valores em módulo, na subida e na descida. Então, enquanto o objeto está subindo, passou por esse ponto, ele tem uma certa velocidade, chegou na altura máxima, desceu. Quando ele retorna por esse ponto, novamente, a velocidade dele é a mesma.
porque estamos desprezando a resistência do ar. Então a gente tem essas considerações físicas interessantes, que é, por exemplo, ele tem sempre a mesma velocidade subindo e descendo, em módulo, ok? Por quê? Enquanto ela estiver subindo, eu posso considerar um sinal de mais. Enquanto ela estiver descendo, eu posso considerar um sinal de menos, ok? Ou vice-versa. Mas o importante é que, em módulo, em cada ponto, a velocidade é a mesma. Então, isso é verdadeiro. Como está pedindo a soma das alternativas verdadeiras, nós temos a primeira, mais a 0,4, mais a 16. Então, a soma disso aí vai dar 21. Beleza? Partindo para a nossa última questão. Temos aí o seguinte. Um corpo é lançado verticalmente para cima, como está aqui no diagrama, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, qual será a altura máxima atingida pelo objeto? Além disso, coloca também, determine também a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento. Para a resolução dessa questão, tem uma formulazinha aí, que é, em vez de você usar a função horária do espaço, no movimento de subida, movimento vertical no vácuo para cima, você tem essa formulazinha aqui que vai te ajudar. Essa fórmula aqui está no livro de vocês, na página 254. Só lembrando, as funções do movimento uniformemente variado funcionam perfeitamente para um lançamento vertical, seja ele para cima ou para baixo. É só você botar as condições físicas necessárias, como um sinal de menos se ele estiver subindo, na parte da aceleração. Porém, tem umas formas aí reduzidas que já ajudam a gente em algumas situações, como é o caso dessa aqui, no movimento vertical para cima. Confere aí no livro de vocês quando você estiver estudando o capítulo, ok? Então, essa fórmula aqui vai nos ajudar para achar a altura máxima, porque já tenho a velocidade inicial e eu sei o valor da gravidade. Então, aqui eu teria a altura igual velocidade inicial 30 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que é 10. Isso me daria o seguinte, 30 ao quadrado, 900, 2 vezes 10, 20. Então, a minha altura seria de, cortando zeros, 90 por 2, 45 metros. Legal. Mas pede também a velocidade. Então, de cara aqui, observando, eu já fico entre duas alternativas, certo? Porque só duas oferecem a altura de 45 metros. E agora, para achar a velocidade depois de 2 segundos de subida? Não está dizendo que 2 segundos foi o tempo necessário para atingir a altura máxima. Pode ter sido muito mais. Mas eu quero saber a velocidade depois de 2 segundos. Por exemplo, vamos dizer que 2 segundos era aqui. Tempo, 2 segundos. Qual era a velocidade nesse ponto? Bom, para isso eu posso resolver de forma simples pela função horária da velocidade, que vem lá do movimento uniformemente variado. Lá a gente via como V igual a V0 mais AT. Aqui nós vamos usar o G no lugar do A, por causa da aceleração da gravidade, e como o objeto está subindo, ele está indo contra essa aceleração da gravidade. Então eu vou colocar um sinal de menos. Feito isso, já é suficiente para resolver. Seria a velocidade igual velocidade inicial 30 menos 10, o valor da gravidade, e o tempo depois de 2 segundos, que é a que a questão está pedindo. Então aqui eu tenho 30 menos 20, então a velocidade 10 metros por segundo. O que nos dá como resposta aí a letra B. Ok? Então cuidado com isso, não fiquem achando que esses 2 segundos é necessariamente a altura máxima. Pode ser qualquer ponto aqui da reta. Por isso que eu vou descobrir separadamente. Se esse ponto, 2 segundos, fosse a altura máxima, qual seria a velocidade? Deveria ser 0, porque na altura máxima o objeto para depois ele retornar. Ok? Bom, então aqui fechamos a aula de hoje. Nos vemos na próxima e cuidem-se aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.